sobre algumas coisas e falando sobre Cristo como centro de todas as coisas, né? Onde uma igreja local ela precisa ter a ideia clara de que Cristo é o centro de todas as coisas. E como igreja local, querido, preste muita atenção, nós vamos tratar aqui, eu como pastor, os amados como ovelhas, todos somos ovelhas do Senhor, mas Deus entrega a cada um de nós um dom. Então eu como pastor, como mestre, preciso ensinar a você, preciso transmitir a você uma direção, uma lição daquilo que o Senhor tem dado para nós, para que essa igreja local ande naquilo que o Senhor separou. Então tudo que nós falarmos aqui, trata-se da igreja local, onde a gente vai tratar aqui, vai crescer junto e vai amadurecer junto, em nome do Senhor Jesus. Semana passada, então, nós falamos sobre Jesus, o centro, né? Começamos a falar sobre isso, e aprendemos ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, se não me falha a memória, onde fala sobre Jesus sendo o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a justiça, a santidade, a redenção, e Paulo queria trazer a memória de todos aqueles crentes em Corinto, e você sabe lá, você precisa assistir os mensagens anteriores para entender como que funcionava a sociedade de Corinto, que era uma sociedade totalmente corrompida e imoral, extremamente imoral, muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. E aí, essa sociedade moral, surgiu então uma igreja. E essa igreja veio, que infelizmente, com várias mazelas, né, daquela sociedade. Então, eram irmãos que se converteram a Jesus, mas algumas dessas mazelas ainda ficaram em suas vidas. E aí Paulo precisou tratar. E um dos problemas que Paulo cita, né, o pastor Jorge falou aqui sobre a imoralidade, mas também cita, né, ele fala sobre as divisões da igreja, ele vai tratar quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro, né, e uns ficam dizendo que é isso, aí ele vai trazer a ideia, mas Cristo é o centro de todas as coisas, e Paulo traz muito bem isso. Eu quero continuar com você, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 1 do capítulo 2, e a gente vai continuar conversando, ok? Vamos ver se dá tempo da gente transmitir aos irmãos aquilo que Deus colocou em nosso coração para hoje, sobre isso. Preste muita atenção, e vamos lá ao texto da palavra. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, olha só, Paulo estava falando sobre, versículo anterior aí, para que, como está escrito, quem se gloriar faz o quê? Deve fazer o quê? Glorie-se no Senhor. Isso no último versículo 31 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Porque Paulo está tratando dessa ideia, Cristo é o centro. Aí ele vai falar dele mesmo, ele vai dizer, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso o quê? Eloquente. Vamos entender uma coisa, Paulo, ele, salvo por Jesus, mas Paulo, ele era um homem extremamente preparado a nível de conhecimento. Paulo, ele frequentou as melhores universidades que existiam naquela época. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores sábios da história, do momento, daquela história, da história. E Paulo foi ensinado sobre muitas coisas. Paulo era entendido das leis. Paulo conhecia muito bem, então ele era um filósofo, ele era um historiador, ele sabia muitas coisas. E por saber muitas coisas, né, se você vê as cartas do apóstolo Paulo, chegam alguns momentos que o próprio Pedro, o apóstolo Pedro chega a dizer, Paulo, na sua sabedoria, na sua eloquência, existem coisas que ele fala que às vezes são até complicadas para a gente entender. O próprio Pedro, ele escreve isso. Agora vamos entender uma coisa. Paulo escreve as coisas aqui, Pedro escreve as coisas aqui, João escreve as coisas aqui, mas a inspiração vem de quem? De Deus, é o Espírito Santo. Quem fez isso aqui foi o Espírito Santo. Ele apenas usou os instrumentos humanos. Então, quando a gente fala, Paulo disse, João disse, Pedro disse, na verdade, quem é que está falando? É o Espírito Santo. Então, não é Paulo, Pedro, Tiago, ele usou também mecanismos desses homens, tanto que o próprio Pedro cita a respeito de Paulo, situações de conhecimento que o Espírito Santo de Deus usou, né, na vida de Paulo e outros, mas é importante nós entendermos, a palavra aqui é a palavra de Deus. Amém. Né? Tá aí, já deu? Vamos lá, o netinho já está acordado. Deus abençoe. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus. Olha só.
Pois nada decidi saber entre vocês, a não ser o quê? A não ser quem? Jesus Cristo. Pois nada decidi saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Então ele já vai novamente apontar, Jesus é o centro de tudo. Jesus é o Senhor de tudo. Eu posso saber muitas coisas, eu posso ter conhecimento de muitas coisas, mas eu decidi deixar isso de lado e focar em Jesus. Por quê? Porque ele já tinha falado antes, porque Jesus é o poder de Deus, o dunamis de Deus, a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a redenção de Deus. Então, se eu quiser me gloriar, eu vou me gloriar no Senhor. Então, eu decidi deixar tudo de lado que era meu e decidi focar em Jesus, porque Ele está muito acima de mim. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Amém, queridos? Então, uma igreja local precisa ter essa noção de que não é o mestre A, o mestre B, o mestre C, o pastor A, o pastor B. Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o Senhor. Isso é o foco principal de uma igreja, queridos. Não é o conjunto A, não é o ministério de louvor A, não é o ministro de louvor B, de dança C, que faz e que canta bem, que toca bem, que dança bem, que prega bem, que ensina bem, nada disso. Todos nós somos instrumentos. Cristo é o centro. Tudo isso só existe por meio de Cristo. Você está aqui, e eu estou repetindo isso sempre, por meio de Cristo. Você foi salvo por meio de Cristo. Você foi liberto por meio de Cristo. Eu estou aqui por meio de Cristo. Eu estou com esse microfone na mão, pregando nesse momento por meio de Cristo. Alguém está ali cuidando do som por meio de Cristo. Alguém que está cuidando lá da portaria por meio de Cristo. Tudo é Cristo. Tudo é Jesus. Ele é o centro. E ele vai dizer, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, eu não usei do artifício, porque ele sabia usar esse artifício muito bem, ele era muito bem instruído para usar isso. Eu poderia usar de artifícios, de palavras de persuasão e colocar diante de você algumas histórias, falar uma porção de coisa, como existe hoje, às vezes até de púlpito, né, de palcos e tal, excelentes pregadores, excelentes, né, pessoas que sabem, né, tem o poder da palavra, me fugiu agora a palavra, mas é o poder da palavra, eles são bem instruídos a isso, eles sabem persuadir as pessoas. Eu já conheci muitos assim, conheço até hoje, que são pessoas excelentes de palavra. Mas Paulo está dizendo, eu decidi fazer o seguinte, não ensinar vocês usando a persuasão daquilo que eu sei como fazer, usando as técnicas que eu sei. Eu decidi deixar isso de lado. Mas minhas palavras, ou minha pregação, na verdade, minha mensagem e minha pregação, consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo. Então, minha mensagem e minha pregação consistiram não em palavras persuasivas, não ficando dizendo para você, levanta aí, é vitória, é só vitória, e não sei o que, não. Mas eu resolvi pegar a palavra e a pregação, minha mensagem e minha pregação, ser aquilo que o Espírito conduziu por meio do seu poder. Você está entendendo isso, meu irmão? É simples a gente entender. Para quê? Para que a fé que vocês têm, isso é fundamental para a gente, queridos. A fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas nesse poder de Deus. Você não vai sair daqui animado porque o pastor, vamos lá, é só vitória, é conquista, é isso, é aquilo, e usando às vezes palavras, jargões cristãos, né, o gospel, ou até do mundo mesmo, para te dar um ânimo, vamos lá, você pode subir essa montanha, tem várias estratégias, eu já aprendi sobre isso, eu já treinei sobre isso, eu já estudei sobre isso, querido, Wagner, já palestrei em alguns lugares sobre isso. Mas é melhor deixar isso de lado, porque senão a gente começa a entrar nesse aspecto humano, e as pessoas saem daqui animadas, e saem de cultos animados,
Virou a primeira esquina ali, aí vem a luta, vem a guerra. E aí essa pessoa, ela não está preparada para ser atingida por algo contrário, porque ela saiu de um lugar dizendo, é só vitória, mas ela pode encontrar uma derrota. E se ela encontrar essa derrota, o que vai dar base para ela? Por quê? Porque quando eu falo derrota, não é que o crente tem derrota, não. O crente tem momentos ruins na sua vida. Você nunca passou por uma tristeza? Você nunca passou por uma luta? Você nunca passou por uma guerra? Você nunca passou por uma decepção com você mesmo ou com os outros? E ele está dizendo, mas eu quero que vocês se baseiem não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que a fé de vocês seja baseada no poder de Deus. Então Paulo, ele era esse homem de muito conhecimento, mas ele escolheu viver debaixo do poder de Deus. Quando ele diz que consistiram em demonstração do poder do Espírito, nós devemos olhar dois aspectos importantes em relação a essa questão do Espírito. Primeiro, o poder do Espírito significa o fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito é o testemunho do novo nascimento. É o testemunho da identidade de Cristo em nós. É essa ação do Espírito Santo em nós, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas coisas que vamos fazer. Você está lá na escola, e aí você tem que tirar 8 na prova. Deus te revelou, foi revelação ou não? Você tem que tirar 8 na prova. Aí você senta do lado do melhor aluno da turma, do fera. E aí você tem que tirar 8 para passar. E aí você está ali fazendo a prova, você estudou, se esforçou, batalhou, está lá. E aí você percebeu, não vai rolar o 8 não, aqui não. Mas o colega do lado, ele sabe como te dar 8. E aí esse detalhe, que parece bobagem, parece simples, mas é ali que é demonstrado o fruto do Espírito. É ali, nessas pequenas coisas. Eu lembro do apóstolo Evandro falando aqui há poucos dias aos pais, e falando sobre situações da nossa vida, que são como pequenas gotas que vão caindo dentro de um copo. Então você sai de casa, você se estressa às vezes ali no trânsito por uma coisa simples, alguém deu uma fechada, aí é uma gota que vai para o copo. Aí passou mais alguma coisa, alguém pisou no teu pé, aí é uma gota que vai para o copo. Aí aconteceu outra coisa, é mais uma gota que vai para o copo. Aí todo dia aquela gota vai cair no copo, o dia vai passando. E o copo ele está fazendo o quê? Ele está enchendo. E ele falou, uma hora o copo vai transbordar. E ele nos ensinou aqui como que a gente deve lidar com essas gotas que caem. Se você deixar essas gotas acumularem, com certeza o copo vai transbordar uma certa hora e você vai explodir. Então essa ação do seu Espírito, quando ele fala, eu vim aqui para pregar a vocês, não com a sabedoria humana, com palavras persuasivas, mas no poder de Deus, no poder do Espírito. Então primeiro, com a demonstração daquilo que Deus fez na minha vida, do testemunho de um novo nascimento. Ele está dizendo, vocês me conhecem, vocês sabem como eu agi quando eu estava entre vocês. Vocês sabem como eu agia quando estava aí no meio de vocês, como que eu fazia meus negócios, sabe por quê, querido? Sabe o que Paulo fazia em Corinto? Alguém aqui sabe o que Paulo fazia em Corinto? Paulo trabalhava com o quê, você sabe? Ele fabricava tendas, e ele tinha 2 sócios. Quem era o casal de sócios de Paulo? Quem sabe? Priscila e Áquila. Eram sócios de Paulo, sabia disso? Então Paulo vivia em Corinto e ele trabalhava normal, ele tinha uma empresa. Ele era fabricante de tendas, tanto porque aquela região, uma região muito comercial, e um porto que havia, muito famoso, e aproveitava para vender suas tendas. Então Paulo, ele fazia negócios. Paulo não era essa pessoa que você pensa assim, que estava lá no mausoléu, paradinho dentro da igreja, esperando alguma coisa acontecer. Não, ele vivia uma vida normal, como todos nós aqui. Ele trabalhava, ele pagava suas contas, ele pagava impostos. Igualzinho você estudava. Só que ele estava dizendo, enquanto eu estive com vocês, enquanto ele viveu, quando ele escreveu essa carta, não, mas enquanto eu estive com vocês, as palavras que eu ministrei sobre vocês não foram palavras persuasivas, mas foi demonstração do poder de Deus. Eu testemunhei de Cristo para vocês.
Eu revelei a identidade de Cristo para vocês. E mais, não é só o fruto do Espírito nesse sentido, mas também são sinais de Deus. E quando eu falo de sinais, queridos, são curas mesmo, curas físicas, expulsão de demônios, libertação mesmo, prodígios, maravilhas. A igreja local, ela anda sobre esses dois testemunhos. Ela tanto anda no testemunho do fruto, que é o caráter do crente em Cristo, do caráter do crente, de uma identidade que se revela no seu dia a dia, na sua prática. Você não vai conseguir agradar todo mundo, é claro, há pessoas que não vão gostar de você, mas você vai lutar por testemunhar de Cristo, mas ao mesmo tempo, também se acompanham os sinais, porque o próprio Jesus disse, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Então nós, igreja de Jesus, meu irmão, nós, igreja de Jesus, estamos aqui reunidos, nós temos a preocupação do fruto, mas nós também temos o desejo dos sinais. Nós temos que crer em milagres. Deus faz milagres. E eu falei agora há pouco aqui no momento de oração, milagre é aquilo que você não pode fazer. Milagre é algo que só Deus pode fazer. Você pode procurar um médico, você pode tomar um remédio, você pode fazer várias coisas e você deve fazer. Mas chega um momento, que existe um momento em que só Deus pode mudar aquele quadro ali. E a igreja local precisa viver esses sinais também. Nós temos que aqui nesse local, nessa geografia, testemunhar dos sinais, dos milagres que Deus está fazendo. Tem gente aqui sendo curado, tem gente aqui sendo liberto, tem gente aqui sendo restaurado, tem sinais acontecendo nesse lugar, sim. Só que por vezes nós fomos criados, nós viemos de uma geração que a gente tinha essa preocupação de ficar, não, é porque a gente quer se mostrar, que a gente quer mostrar que tem poder de Deus, né? E se temos que mostrar que tem poder de Deus, que mostremos então. Porque a Bíblia está dizendo, eu não vim com palavras de persuasão para vocês, eu vim com o poder de Deus. E esse poder de Deus é tanto o testemunho de uma identidade com Cristo, de um caráter com Cristo, como também sinais e prodígios e maravilhas no vosso meio. Você crê nisso, meu irmão? Nós, igreja local, precisamos entender, a igreja, ela anda debaixo desses dois testemunhos. O testemunho do caráter, ou seja, quem está de fora tem que ver algo diferente em nós. Precisa visualizar, tem algo diferente nesse povo. Tem algo diferente nessa pessoa. Tem algo de Cristo nessa pessoa. Ao mesmo tempo, eles precisam ouvir também e saber que Jesus, esse Jesus que nós estamos crendo, esse Jesus que nós estamos pregando, esse Jesus que nós estamos falando aqui, ele continua fazendo milagres, sinais, maravilhas, tirando câncer, tirando AIDS, arrancando depressão, arrancando todo, abrindo portas que estão fechadas, fechando portas que precisam ser fechadas. Esse Jesus está aqui agora, queridos. Você está entendendo, querido? O que eu estou falando para você? Paulo está dizendo, eu não vim aqui com palavras de persuasão, eu não vim aqui dar palavra de animação. A gente tem visto hoje uma geração de pregadores, queridos, que se tornaram, desculpe, né, eu não sou contra como que é o nome disso? Coach. Não é isso que eu estou dizendo, isso é péssimo, não estou falando isso, nada disso. A preocupação que nós temos que ter é, se nós não estamos, talvez aquilo que Paulo queria fugir, as pessoas estão mergulhando, usando mais palavras de persuasão, de sabedoria, de animação, que não dá embasamento de fé, para os momentos de guerra, porque é bom, ei meu irmão, é bom você sair daqui, vamos lá, você vai conquistar, você vai vencer, amém. Aí você vira ali a esquina, como eu já falei, né? E aí não deu. E aí você, então isso tudo é mentira, isso não é verdade, isso não é para mim, Jesus não me ama. Por quê? Porque isso não te dá base de fé.
você pode conquistar, você pode alcançar, você pode vencer. Na verdade, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos amados pelo Pai. Toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes já estão sobre nós. Podemos tomar posse de tudo isso. Mas a vida nos impõe circunstâncias, a todos nós. E nós, em Cristo, podemos superar todas essas situações. Inclusive a que você está passando agora. Ele está te fortalecendo. Você está entendendo isso? Amém? Então sacode seu irmão que está do seu lado. Fala, irmão, você está entendendo? Acorda aí, meu irmão. Vamos ao versículo 6, vamos lá. Para a gente poder ir para casa. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Olha, irmãos, parece que Paulo está assim, ele está aqui em 2022, não parece? Assim, pensa comigo, parece que ele está aqui agora e mandou uma carta para a gente. E é o Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela é sempre atual. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, você ouviu essa frase, né? Ela é sempre atual, essa frase de Billy Graham, eu acho. Ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então parece que a gente está lendo uma coisa que foi escrita para agora. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer. Falamos da sabedoria de Deus. Se você esteve aqui quarta-feira passada, quem é a sabedoria de Deus que Paulo cita lá anteriormente no capítulo 1? Quem é? Jesus. Ele fala, Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então ele está dizendo, ele está reforçando a ideia. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Lá no capítulo 1, versículos 24 e 30, ele diz, Jesus é a sabedoria de Deus. Então nós estamos aqui falando de Jesus. Não é da igreja renovar. Não é do ministério de fulano. Não é do ministério de ciclano. Nós estamos aqui apontando para Jesus. Nossos filhos e as crianças, quando saírem daqui, porque elas falam por repetição, elas não vão falar, pastor Wagner, como a de Joana, qual é o nomezinho dela? Eloá, fica pastor o tempo todo. E eu nunca vi falar tanto, irmãos. Sua mãe, eu acho. Brinco com ela, né? Pastor. E como é bom ver essas crianças adorando a quem? A Jesus. Aleluia. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, o mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Aí vem o versículo 9, vamos lá, rapidinho. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso está lá em Isaías 64:4, é uma promessa que está escrito lá em Isaías 64, versículo 4, é a mesma coisa, Paulo está trazendo à memória aquilo que dá esperança. Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser quem? O Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado de graça. De graça. Dessas coisas, também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Porque quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus,
porque eles são o quê? É loucura, meu irmão. Então para de ficar querendo ensinar alguém coisas do Espírito, se ele não tem o Espírito. Porque tudo que você falar para ele é loucura. Então o que você tem que fazer? Você tem que pregar o Evangelho que transforma, onde ele vai abrir o coração, deixar Jesus reinar, para que o Espírito venha sobre ele. Aí ele vai ter o entendimento pelo Espírito. De outra forma, não adianta você explicar para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para o seu avô, para o seu amigo, coisas espirituais, porque ele vai dizer para você, você é maluco, você é doido. Eles vão zombar de você, queridos. Eles vão rir de você. Então, numa reunião de família, não vai pegar lá curso de teologia, vai querer dar aula de teologia numa reunião de família, onde todo mundo, quase todo mundo ali não é cristão. Por quê? Porque eles não vão entender nada. Então o que eu vou fazer? Prego o Evangelho. Paulo está falando, é o fruto e os sinais. O que é isso? Testemunha. Fala do que Cristo fez na sua vida. Pronto. E que pode fazer na vida dele. E se tiver alguém doente, eu posso orar por você? Posso orar por sua vida agora? Ah, pode, claro. Você crê no milagre? Você crê em Jesus? Coloca a mão na cabeça da pessoa e ora, querido. Porque Paulo está dizendo, não são palavras de persuasão, é poder de Deus, é testemunho, caráter e sinal. Aleluia. Você está entendendo isso, querido? Aleluia. Olha só, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, Jesus, olha Paulo, olha o Espírito Santo falando por meio de Paulo. Nós, porém, igreja, temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É a mente controlada pelo Espírito Santo. Isso é ter a mente de Cristo. Aleluia. Queridos, a igreja local, ela precisa e ela só pode andar por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus, é a pessoa do seu relacionamento pessoal, do nosso relacionamento pessoal. Quem está aqui agora falando com a gente é o Espírito Santo. É Ele que está pegando a palavra e trazendo até nós. Ele é uma pessoa, Ele é o próprio Deus, Ele se relaciona com a gente, Ele conversa com a gente. O Espírito Santo de Deus, Ele fala. Você é capaz de ouvir a voz do Espírito Santo. É por isso que a gente fala isso. Quem não tem o Espírito vai dizer, esses caras são doidos mesmo. Agora eles já estão ouvindo voz de Espírito. Eles não entendem isso, nunca vão entender, enquanto não tiverem o Espírito. Mas nós que temos a mente de Cristo, nós que temos o Espírito, podemos caminhar nessa direção sempre em nome de Jesus. Mas vamos lá, para a gente encerrar. Capítulo 3, versículos de 1 a 9. Aguenta aí, segura aí a onda aí. Você já vai para casa. Irmãos, aí Paulo vai dar uma lambadinha de leve. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais. Olha o que ele estava falando antes ali. Os espirituais discernem as coisas espirituais. Mas quem não é espiritual, para ele é loucura. Aí olha o que ele vai dizer no capítulo 3. 3, né? Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, bebês em Cristo. Então, dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês estavam não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais. Mas Paulo vai dizer por que eles são carnais. Porque, visto que a inveja, duas coisas estavam falando por que vocês são carnais. Primeiro, porque no meio de vocês há inveja. E você sabe que a inveja é uma coisa triste, né, irmãos? Para você não pensar em outra palavra aí agora. A inveja é uma coisa muito triste, irmãos.
Você não gostar do sucesso do outro, não se alegrar com a alegria do outro, com a vitória do outro, com a conquista do outro, com o casamento do outro, com a família do outro, porque você não tem. Só que a inveja aqui era muito mais ampla do que isso. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como pessoas mundanas, pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo, são apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, só isso. Servos, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Aí ele vai dizer, eu plantei, Apolo depois veio e regou, mas o milagre é só Deus que faz. Deus me usou, eu lancei a palavra. Paulo chega em Corinto e prega a palavra. Depois de algum tempo ele vai embora. Quem fica? É Apolo. Apolo rega. Apolo cuida daquele povo. Ele vai regar. Por quê? Porque a semente vai brotar. Só que aquele milagre que acontece ali, quando a gente vê você planta a semente, você rega, você planta, cuida da terra, mas existe uma coisa que é o milagre. Aquilo é Deus fazendo. É o milagre da vida. Aleluia. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Aí ele vai encerrar e vai dizer, pois nós somos o quê? Pois nós somos cooperadores de Deus. Sabe que essa palavra cooperadores, lá, se você for buscar a tradução do original, a palavra cooperadores, sabe que poderia ser traduzida aqui? Ele poderia dizer assim, porque nós somos colegas de trabalho. É isso que ele está dizendo aqui. A palavra lá no original, se você pegar a palavra no grego, foi aqui traduzida como cooperadores. Mas a ideia que dá para a gente, se você for mergulhar um pouco mais, é porque nós somos, na verdade, colegas de trabalho. Nós somos aqui colegas de trabalho. E ele vai dizer, e vocês são a lavoura de Deus. E o edifício de Deus. É Deus que está construindo tudo isso. Porque todos nós somos apenas colegas de trabalho. Estamos fazendo juntos um trabalho. Se há uma coisa na vida que nós precisamos, queridos, é amadurecer. E eu quero encerrar com isso hoje. A palavra perfeita, eu escrevi algumas coisas aqui, apesar dela ser usada para o homem em Cristo, aquele que precisa ser. Você sabe que essa palavra, quando a palavra parece como perfeito na Bíblia, você tem que ser perfeito, não significa aquele que precisa ser alguma coisa, não se trata daquele que não erra em nada, absolutamente nada, não é isso. Mas ele está falando de alguém que já amadureceu, de alguém, escuta isso, querido, que consegue lidar com situações que poderiam gerar contentas de conflitos desnecessários, por exemplo. Não precisava ter esse conflito. E por que eu evito esse conflito? Porque eu já amadureci. Tem gente ainda que briga por coisa tola, coisa boba. Imagine só uma igreja local e dizer, hoje, fulano, Delmo, você não vai tocar hoje não, quem vai tocar é fulano. Já não quero mais, amanhã não volto, eu não quero mais. Aí faz a reunião do louvor para poder discutir por que Delmo não tocou. Irmão, se igreja for isso, nós estamos perdidos. Isso é uma tolice. Não me botou para dançar hoje. Pô, irmão, você está preocupado com isso? Não ganha uma alma para Jesus, não cuida de ninguém, não consolida ninguém, não discipula ninguém. Você está preocupado que você não entrou na escala? Aí por isso que Paulo está dizendo, eu não posso falar com vocês como espirituais, tem que falar como carnais, porque vocês estão bebendo leite ainda. Eu não posso nem dar comida sólida para vocês. Não posso ir mais fundo com vocês, porque eu ainda tenho que tratar de coisas assim. Alguns ainda não conseguem controlar a língua.
Irmãos, essa língua nossa é uma bênção, irmãos, mas também ela pode ser uma bênção e ela pode ser uma maldição. Queridos, língua, o que a gente fala, quanto mais com a internet agora, irmãos, internet não perdoa ninguém agora. O que você falou há 3 anos atrás está guardado. Você pode tentar desfazer hoje, mas eles vão pegar lá de trás e vão jogar de novo. O print é eterno, irmão. É a prova. Desfazer o que você falou hoje é um problema, porque está tudo gravado. Já tem esposa gravando o que o marido fala, e já tem esposo gravando o que a mulher fala, porque o print é eterno. Então, tem gente que, eu sei que tem hora que, a gente que está por aí, eu estou com o microfone na mão, eu que tenho que falar muito, eu tenho que pregar, eu tenho que dar aula, eu tenho que discipular, eu tenho que orientar na obra, eu tenho que falar com o pedreiro, com o servente, com uma pessoa que está comprando, com o contador, com o advogado, com não sei o quê, com isso, aquilo outro. Eu tenho que falar, eu falo muito, irmãos. Durante o dia eu falo muito. Então, mais do que Eliana. Mas também quando chega em casa, ela fala. Mas ela vai ter que ouvir também, ela não fala muito não, mais ou menos. E aí, a gente fala, em meio de um dia inteiro, infelizmente alguma coisa vai escapulir que você não vigiou. E não é só falar, você ainda tem a bênção do WhatsApp, que você tem que escrever. Escrever ainda acho melhor, porque escrever você ainda lê, relê, e aí depois você posta. Agora, depois que você gravou e falou, e mandou, né, pastor Humberto? Cadê? Esse dia eu mandei um vídeo aí para vocês aí sobre o quarto da perseverança. Foi engraçado isso. Aí eu olhei, depois que eu terminei o vídeo, mandei para vocês, aí eu falei assim, ué, gente, minha boca está torta. Aí eu até me preocupei, será que estou dando algum troço aqui, eu não sei. Mas eu falei, não, eu acho que é porque a câmera está meio de lado. Daqui a pouco o pastor Humberto posta lá no grupo da equipe de 12, só que ele queria falar com a pastora Marilda, mas sem querer, ele gravou e mandou para a pastora Marilda, pensando que estava mandando, ela mandou para a equipe. Vamos orar pelo apóstolo, ele viu lá na coisa, ele está com a boca torta, pode estar acontecendo alguma coisa. Na mesma hora ele apagou. Aí eu falei, já era, pastor, já li, já ouvi. Printou, já era. Aí foi. Está gravado. Mas foi. A gente riu muito, todo mundo riu, a gente estava rindo com isso, né? Não foi uma falha, nada disso dele, não. Era uma preocupação, ele queria falar com a pastora Marilda, preocupado, aí sem querer botou lá para. Eu fui o primeiro a escutar. Aí eu falei, pastor, acho que de repente eu também fiquei preocupado. Boca torta. Mas enfim. Então, cuidado, querido, controla a língua, meu irmão. Olha só, deixa eu falar. Controla a língua na tua célula. Líder, o que você fala? Controla a língua lá nas suas reuniões. Que isso é poder de Deus, é ação, o domínio próprio, controla. É melhor você ficar quieto do que falar bobagem. Tem alguma coisa para tratar? Trata com a pessoa certa. Vai na pessoa certa, que você tem um problema com o irmão, vai nele, não vai numa reunião. Isso não é bom não, querido. Você tem que ir na pessoa, sozinho. Jesus falou, vai lá sozinho. Cuidado. Outros ainda são copinhos de cristais, queridos. Meu Deus, eu estou falando sobre igreja local, lá de Marte, que não acontece essas coisas. Outros são ainda, tem gente ainda copinho de cristal. Você não pode falar nada. Se falar que está com a boca torta, já sai da igreja. Se eu fosse me ofender com tudo que eu escuto, eu já estava no mundo há muito tempo, meu irmão. Não estava nem no banco, não, estava no mundo há muito tempo. Eu já escutei e escuto, ainda vou escutar. Infelizmente, agora, se eu virar um copinho de cristal, qualquer coisinha, quebra. Outros ainda não aprenderam a pôr em prática o que Jesus ensinou sobre lidar com as ofensas recebidas, já falei sobre isso.
Outros ainda se ofendem e já largam tudo por quaisquer coisas que um líder, um pastor, um discipulador fala, como se fosse a única pessoa que não cometesse erros. Você vai lá na reunião do louvor e fala, irmãos, vamos ter cuidado com o testemunho. A hora que você coloca na internet, aí já tem um ali, está falando comigo. Já sei que é comigo. Aí já comunica o líder, olha só, Deus colocou em meu coração que não é o tempo de eu estar aqui, não sei o quê. Porque, na verdade, eu acho que ele estava falando comigo. Pelo amor de Deus, meu irmão. Irmão, cresça, irmão, por favor. Não arruma esses problemas para a gente, não. Tem tanta coisa para resolver. Vamos diminuir os problemas. Se você acha que alguém falou para você, você vai direto nele e pergunta. Mas você vai abrir mão do teu ministério, porque você achou que estava falando com você. Você vai abrir mão daquilo que... Aí que a gente começa a pensar, será que o Cristo é o centro? Será que Cristo é o centro mesmo? Se você acha que foi com você e você acha que não foi justo, você vai lá, se foi a Pamela que falou, não estou falando que seja você, Pamela, terminou, Pamela, o que você falou é sobre a minha pessoa? Sou eu? Me ajuda então a corrigir isso. Agora chega ali e fala, não estou mais não. Tomar não. Irmão, a vontade às vezes dá igual Neemias fez, pegar pelos cabelos, irmão. Está gravado, né? Printou, já falei. Eu só estou citando exemplos de Neemias. Neemias lá na Bíblia, ele pegou aquele pessoal que não queria, pegou pelos cabelos e deu uma surra em todo mundo. Não estou falando que eu vou fazer isso. Estou citando a Bíblia. Não, mas foi Neemias, não fui eu. Vontade é uma coisa, de fazer é outra. Outras ainda vivem fazendo interpretações, leituras, julgando os demais precipitadamente. Outros ainda não conseguem reconhecer os atos positivos de alguém diante de uma falha. A pessoa falhou, parece que ele é o pior ser humano da face da terra. Não consegue lembrar das coisas boas que aquela pessoa fez. A pessoa cometeu um erro, querido, uma falha, cometeu, pediu perdão a Deus, pediu perdão à igreja. Ele não pode ser reconhecido por resto da vida por aquilo ali, diante de 1 milhão de coisas boas que aquela pessoa fez. Por que isso? Porque eu e você estamos sujeitos a isso também. Eu estava vendo um seriado, já até parei de ver, porque Netflix só a graça de Jesus, queridos. Você começa a ver uma coisa que parece boa, daqui a pouco já começa a decadência da moral. Mas aí, no meio desse seriado lá, até onde consegui ver, um filho, ele estava tão desesperado que ele pegou uma espingarda e queria se matar. E o pai, quando viu que a arma tinha sumido e o filho tinha sumido, ele ficou desesperado e foi atrás do filho. E aí conseguiu encontrar o filho com a ajuda de outros lá no meio de uma mata. E o rapaz, né, um jovem, já um advogado, aquele rapaz estava com a espingarda já na cabeça, assim, debaixo do rosto, para poder tirar a vida. E quando ele chegou perto do filho, ele olhou para o filho e disse o seguinte, olha só, se você fizer isso, você só vai ser lembrado por isso. Todas as coisas boas que você fez na vida serão apagadas, porque ninguém vai lembrar de você, a não ser do que você fez hoje. E você quer terminar a sua vida assim? E aí o filho começou a chorar, eles foram conversando, e ele conseguiu resgatar o filho naquela hora. A gente tem que aprender a ajudar aqueles que falham, queridos. E não jogar no lixo tudo que foi feito de bom anteriormente. Porque hoje pode ser ele, mas amanhã pode ser você, pode ser eu. E você faz coisas boas. Você faz muitas coisas boas. E não é o dia que você vai falhar que vai apagar tudo que você fez de bom. A gente precisa reconhecer, pedir perdão a Deus, ter o tempo de restauração e continuar. Obedecer e continuar. Você sabia que seu pastor, seu discipulador, seu líder também precisa de você? Você sabia que Deus quer também usar você para tratar do seu discipulador?
Você sabia que você e eu, nós temos a liberdade e a obrigação de admoestar, de exortar o nosso discipulador quando o Espírito Santo nos conduz? Sabia que você tem essa liberdade? Você tem a liberdade de chegar para mim e conversar comigo e dizer: o Espírito Santo manda lhe dizer, pastor, que essa atitude não é boa. Se for o Espírito Santo que te falou, espero que você esteja muito bem preparado para isso. Já estou te assustando, né? Nem vou falar mais. Mas você tem essa liberdade com o seu pastor. Porque você é canal de Deus também, querido. Eu não estou aqui melhor do que você. Nenhum pastor, o mestre aqui, o líder, o discipulador, está melhor do que você aqui. Deus pode te usar como já usou muitos discípulos para tratar comigo. O problema é a gente ser humilde para reconhecer. A igreja local, ela anda numa vida de mão dupla, um em direção ao outro, um orando pelo outro, uns pelos outros. Se você deixou de lado um ministério, se você deixou de lado um propósito, se você deixou de lado uma missão dada por Deus, porque um líder, um pastor, um discipulador, etc., falou algo equivocado, ou chamou tua atenção porque você precisava, porque hoje nós estamos vivendo uma geração que a gente não pode nem chamar atenção mais. Eu não posso dizer para o Davi, um exemplo, tá? É um exemplo. Eu não posso, de repente eu não posso dizer para o Davi, ó, aquilo que você está fazendo lá na internet, isso ali não é testemunho de Cristo não, querido. Já tem gente que você não pode mais falar isso. Já estou fora. Tá vigiando minha vida. Quem mandou você botar na internet então? Se você se expõe na internet, você quer que todo mundo veja. Ah, botei lá no Instagram. Como é que você sabe? Você bota no Instagram, você bota no Facebook, para todo mundo ver. Você quer que todo mundo, quer que só você e o Espírito Santo sabe, mais ninguém? Pelo amor de Deus, meu irmão, cresça, né? Você quer se expor. A ideia da rede social é o quê? É se expor. Essa é a ideia. É você. Tem gente que já, vou almoçar agora. Pelo amor de Deus, meu irmão. Agora vou tomar meu café. Tira foto da mesa. Não tem uma louça para lavar não, irmão. Não tem uma roupa para lavar, não tem uma escola para estudar, não tem uma coisa para fazer mais, não tem uma Bíblia para ler. Hoje eu estou pastor, irmão. Então, se o líder falou com você, porque você precisava às vezes ouvir, meu irmão, ei, você precisava ouvir, mas se não foi para você, não encaixou a máscara, glória a Deus, estou tranquilo, estou em paz. Se eu estou em paz, eu sigo em frente. Se eu não estou em paz, eu resolvo. Deixa eu te falar a última frase. Administrar os conflitos internos e externos que somos submetidos prova a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Guarde isso. Administrar os conflitos internos e externos que nós somos submetidos todos os dias é uma prova da ação do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Não é fácil, queridos, administrar essas coisas. Não é fácil. Mas você, com essa administração, administrar seu temperamento, administrar suas atitudes, administrar a forma como que você lida com a ofensa, a forma como você lida com os conflitos internos e externos, é uma prova da ação do Espírito Santo. E nós, como igreja, precisamos crescer nisso em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos para casa? Em nome de Jesus. Isso. Está doido para ir? Queria fazer um pedido de oração aqui, queridos. Lembrar, nos momentos de oração, vamos lembrar da nossa irmã Cícera. Ela fará a cirurgia semana que vem, na segunda-feira. Ela iria fazer, uns 10 dias atrás, ela foi para o INCA fazer a cirurgia que ela precisa fazer no INCA. Chegando lá, foi identificada então uma trombose. Ela precisou tratar dessa trombose e agora agendaram para a próxima segunda-feira ela fazer a cirurgia. E ela precisa muito fazer essa cirurgia.
Como falamos aqui, nós cremos nos milagres de Deus, nos sinais de Deus, mas aquilo que é possível ao homem, nós temos que fazer. Deus fará o impossível.